Seja bem-vindo, aprendiz! Mais uma super segunda-feira e hoje uma segunda-feira especial. A gente está amanhecendo aqui no dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal, calendário convencional, um domingão. E é justamente em dias como esse que a gente começa a entender qual é o fluxo das pessoas, como que as pessoas estão distribuídas aí nas diversas atividades, nas diversas possibilidades dessa vida. E você fala, mas Martinati, do que você está falando, né? Eu estou falando dessa situação, ó. Você está me vendo vermelho, suado, e o que está acontecendo é que eu acabei de voltar aqui de uma caminhada, num ritmo um pouco mais forte, né? Tô numa crescente aí de nível para voltar a correr, sem pretensão nenhuma, né? De ter algum resultado no nível competitivo, vamos falar assim, mas com a pretensão de ter um estilo de vida, aonde cuidar do meu corpo faça parte desse estilo de vida. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a gente não teve o 459, hoje o 459 virou 759, né? O Pablo está lá nos Estados Unidos e aí tem um fuso aí, acho que de 2 horas de diferença. E como a gente tem a aula do SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, que é um dos programas aí que ele ministra, e essa aula acontece às 7 da manhã aqui no Brasil, ele preferiu colocar a aula do 459 às 8 horas, vamos dizer assim, né? 7h59. E com isso, eu não quero mais deixar de viver essa rotina dos 459. E assim eu acordei novamente ali 20 para 5 da manhã e optei por fazer o meu treino antes de assistir, né, as aulas aí da manhã. E é isso que eu chamo de estilo de vida. Então, hoje quando foi 4h40 eu levantei, me arrumei, 5h10 eu já estava na rua e agora são 6h15, já voltei e também, por escolha, já preferi gravar direto esse vídeo aqui para vocês, né? E quando eu falo de estilo de vida, é exatamente isso que eu quero dizer. Por quê? Eu saí aqui 4h59 da manhã, num domingo, véspera de feriado, e eu conto nos dedos da mão quantas pessoas eu encontrei caminhando. E a gente tem uma avenida aqui próximo de casa que tem ciclovia, tem uma área bem bacana, é relativamente plano, então é um lugar que é muito frequentado para o pessoal que gosta de fazer caminhada. E assim, se eu encontrei 6 pessoas caminhando, foi muito, né? E aí você vira para mim, né, Martinati, 5 horas da manhã? É isso que eu estou dizendo, 5 horas da manhã. Qual a diferença? Então, tudo é uma questão de estilo de vida. Os seus resultados consistentes, eles vão vir de acordo com o seu estilo de vida. Por isso que a gente fala, né, que dieta, o Pablo fala que dieta é do demônio, né? Porque quando você fala em fazer uma dieta, você simplesmente está estabelecendo uma rotina temporária. E com isso, tudo que é temporário, você atinge ali uma meta, um objetivo e depois você volta à sua rotina normal. E se você volta a uma rotina que tinha um resultado diferente, tudo aquilo que você conquistou, vamos dizer assim, ele vai voltar para uma normalidade, né? Então, se sua vida é normal e os resultados normais que você tem são esses que você não gosta, eu tenho uma notícia que talvez não seja tão boa para você. A notícia é a seguinte: ou você muda o seu estilo de vida, ou os seus resultados não vão mudar, de uma forma consistente, pelo menos. E aí eu digo que isso pode ser uma notícia ruim, porque quem vai entender isso como uma notícia ruim é o teu cérebro preguiçoso, é o teu corpo sedentário, né? É o teu estilo de vida de pouca eficiência, vamos colocar assim.
E aí, como toda mudança exige a aplicação de energia, a física já explica isso, entendeu? Toda mudança de estado, de movimento de algum corpo, né? E aí falando um pouquinho aí de fisiquez, para você fazer um corpo sair do estado de repouso e se movimentar, ou para você aumentar a velocidade de um corpo, né? Você mudar o estado de movimento dele, você tem que aplicar uma força. Por quê? Porque força é igual a massa é o corpo, vezes a aceleração. A aceleração é a mudança de velocidade. E dessa forma, para você ter uma mudança de velocidade nesse corpo de massa M, você tem que aplicar uma força. Aplicar uma força exige você empregar energia no sistema. E gastar energia é a coisa que o seu estilo de vida menos gosta. E é por isso que essa mentalidade, ela tem que acontecer de cima para baixo. Essa mudança, ela tem que acontecer no nível superior. É o teu espírito que tem que estar governando. E esse espírito governando, seguindo num propósito, ele vai modificar as atitudes da sua alma, do seu corpo energético. E essa alma governando sobre a sua mente vai dar ordens para você mexer o seu corpo de uma forma diferente, para você ter atitudes diferentes, para você acordar às 4h59, botar pressão no sol, para você tomar banho com água natural, né? Para você evitar as coisas, os alimentos que inflamam o seu corpo, para você evitar açúcar, para você evitar o álcool, né? Ou seja, para você estabelecer um estilo de vida aonde o seu corpo ele se desenvolva, e para o seu corpo ele se desenvolver, você vai ter que ter uma rotina de atividade física, de exercícios. E esses exercícios, eles têm que estressar a sua musculatura. Então eu não sei se você sabe, mas para você ficar forte, para você ganhar resistência, você tem que quebrar a sua estrutura molecular. A sua estrutura muscular. Ou seja, o seu músculo ele tem que sofrer um estresse a um nível onde você rompe as fibras, essas fibras rompidas, o seu corpo vai trabalhar para religar as fibras. Então, nesse rompimento é onde você tem o processo de dor no seu músculo. E aí, você estando devidamente nutrido, você tem toda a matéria-prima para fazer uma recomposição muscular. Quando você recompõe esse músculo, ele fica mais forte, ele fica mais volumoso, e o maior número de fibras musculares, quanto mais volume de fibra muscular, que é o teu músculo crescendo, ele te dá um desempenho melhor, ele te dá mais resistência, né? Ele te dá mais explosão nas atitudes que você tem que fazer. E com isso, as suas respostas para a vida, elas ficam mais rápidas. E com isso, você fomenta uma mentalidade, né, de ação e decisão rápidos. E isso é um dos princípios que te leva a prosperar, a não perder tempo, a aproveitar as oportunidades. E aí você fala assim, mas Martinatti, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? E o que eu te falo tem tudo a ver. Por isso que a prosperidade, vamos dizer assim, ela é fruto de você estar com um alinhamento correto nas 3 esferas da sua existência. Quando você tem um alinhamento espiritual, um alinhamento almático e um alinhamento físico, corporal, nos propósitos, o resultado ele é uma consequência disso. Então, muitas vezes, a vida que você tem hoje, o resultado que você tem hoje, é reflexo de um desalinhamento total do que você está vivendo. E de repente você, como a gente falou em outro vídeo, né, ontem, se eu não me engano, você está com um vazio, com um buraco dentro do teu peito, e você tenta preencher com uma coisa
que não é da mesma natureza. Ou seja, você tem um buraco na sua alma e você está preenchendo isso com coisas. E você gasta toda a sua energia para conseguir dinheiro, que é uma moeda de troca, e vai lá e compra coisas para preencher um vazio que é energético. Entende como as coisas acontecem, né? Então, eu acho que... e aí, eu gosto de lembrar, né, a condição que eu estou aqui diante de vocês. Eu só sou um simples aprendiz que está encontrando em algumas pessoas, em alguns mentores, verdades que estão conversando com a minha alma, que eu estou encontrando através de mentores, né, lições que estão me ajudando a alinhar o meu propósito. E hoje eu percebo que o meu propósito tem a ver com isso que eu estou fazendo aqui, que é transbordo, que é poder ensinar as pessoas, né? E aí eu venho aqui dar de coração uma coisa que eu estou recebendo, trabalhando dentro de mim e devolvendo, obviamente, com a minha assinatura, né? Com a minha cara. E isso faz com que muitas pessoas que talvez não se identifiquem com os mesmos mentores, com os mesmos exemplos que eu estou seguindo, talvez entendam melhor a forma como eu me coloco. E aí você vai ficando aqui. E aí você vai se identificando porque, de alguma forma, a minha maneira de transbordar, ela provoca algum incômodo dentro de você. E essa é a ideia. É exatamente essa a ideia. Porque se eu estou gerando algum desconforto, significa que isso que eu estou dividindo aqui com vocês, de alguma forma, está mostrando que as suas estruturas, elas não são estáveis, que a tua fundação tem algum problema, e que se você tentar edificar mais, né, vamos dizer assim, colocar mais um andar e tentar subir o seu prédio, no sentido de prosperar, no sentido de crescer, em algum momento ele vai ruir, porque ele está subindo sobre uma base que não é estável. Aí você fala, mas Martinatti, por que você está falando isso, né? Por que não é estável se eu já conquistei tanta coisa? Porque se você tem uma certeza, se você tem uma firmeza no propósito que você está seguindo, não é qualquer coisa que eu ou qualquer outra pessoa diga que vai abalar suas estruturas, que vai provocar aí um terremoto, e esse terremoto vai rachar o prédio que você está construindo. Então, para você que não conhece do assunto, mas assim, por exemplo, o Japão é um dos lugares que tem mais terremoto no mundo. Eles estão em cima de uma fenda tectônica, né? Eles estão num encontro de placas ali tectônicas e eles estão sujeitos a diversos terremotos durante o ano. E se você for em qualquer uma das grandes cidades do Japão, eles têm arranha-céus gigantescos. E por que que os prédios não caem? Por que que as pessoas continuam insistindo em morar em prédios num lugar que tem terremoto várias vezes por ano? Porque eles descobriram uma tecnologia que trabalha a base desses prédios, e esses prédios eles têm a capacidade de absorver essa movimentação tectônica, obviamente até um nível, né, sem sofrer nenhum tipo de abalo. Então, de novo, eu pergunto, como está a tua base, aprendiz? Você está seguro das suas verdades? Você está assimilando os tremores, né, e as informações que estão chegando até você, e isso está te deixando tranquilo? Ou você está ficando incomodado? Ou em algum momento aí você tem vontade de me xingar, você tem vontade de colocar um comentário o mais mal criado possível, você tem vontade de tentar me desmoralizar e colocar, impor a sua verdade sobre aquilo que eu estou te dizendo, né? Ou simplesmente você acha que não tem nada a ver e foge dessa informação que eu estou dividindo com você. Então tudo isso são sintomas de autodefesa,
E autodefesa é uma reação natural de quem está se sentindo agredido. E se o seu sistema está se sentindo agredido, quando eu estou colocando novas possibilidades de você crescer, de você se desenvolver, é porque ele não está suportando isso. E aí, a notícia ruim para você, aprendiz, é que você vai continuar no nível que você está. Porque o teu sistema não aceita mais crescer. O teu sistema não está aceitando mais viver ou conviver com o novo. E a consequência natural vai ser a estagnação. O problema, aprendiz, se você já assistiu outros vídeos onde eu comentei a respeito disso, é que a escassez, ela não é uma coisa estática. E se a gente for colocar de uma forma mais pragmática, vamos dizer assim, a gente vive num universo que tem como base o movimento para a sua existência. O universo ele só existe através do movimento, seja o movimento dos átomos, né, das partículas ou subpartículas atômicas, quando a gente vai lá para o mínimo que a gente conhece, seja o movimento das pessoas, das coisas, o movimento do planeta Terra, o movimento do sistema solar como um todo, numa dança cósmica aí, dentro da galáxia, e o próprio movimento das galáxias pelo universo. Então, assim, não existe nada que exista, né? Não existe nada nesse mundo que não esteja em movimento. E por que eu estou falando isso? Porque quando dentro da tua mentalidade você encontra um ponto de estabilidade e você resolve ficar nesse ponto, tudo aquilo que você correu, né, e galgou, vamos dizer assim, e conquistou, você foi abrindo uma distância para a escassez, que foi ficando lá para trás. Mas os dois estão andando juntos. A diferença é que quando você acelera, você vai abrindo essa distância da escassez. A hora que você encontra um estacionamento, né, e você sai da tua estrada e para ali e fala, não, agora eu preciso curtir, eu preciso descansar. E você desenvolve essa mentalidade de que um momento de desfrute, ele tem que ser parado ali no acostamento, a escassez é igual a tartaruguinha da história da raposa e da tartaruga. Ela continua. Ela está vindo ali. E um dia ela vai encostar com você. A hora que ela encostar com você, ela fala, nossa, cara, que bom que eu te encontrei aqui, estava com saudade. Vamos ficar mais um pouquinho. E aí, enquanto todo mundo está passando, você está parado e tudo aquilo que você conquistou começa... Entenda o que eu vou te dizer, aprendiz. Tem um valor aquilo que você conquistou. O problema é que a natureza, ao contrário do que muitos dizem, né, e a física explica isso através da lei da entropia, eu não vou falar disso agora, tá? Que diz que o sistema ele tende ao estado de menor energia e blá blá blá, né? Mas isso é uma lei para as coisas materiais. A lei espiritual, né? A lei energética do universo diz que através do movimento das pessoas, a gente agregando valor, e esse valor ele começa através do conhecimento. Você pega esse conhecimento, né? Ativa a sua prosperidade. Ativando a sua prosperidade, gerando, agregando valor às coisas, né? Você produzindo algo, você criando algo novo, você distribuindo essa sua sabedoria, o universo como um todo ele fica mais rico. Então, o valor daquilo que você conquistou, ele continua o mesmo, porque você está parado. E o valor geral do universo, né, ele vai aumentando. Então, a sua riqueza, ela é relativa, ela vai diminuindo. E você passa a desfrutar cada vez menos. Então, tudo isso dessa explicação um pouco mais técnica, que eu estou deixando aqui para você, é para explicar que se você, independentemente do nível que você esteja, resolver parar, a tua conquista vai ficar relativamente menor a cada dia.
e a escassez vai te encontrar de volta. Então, aprendiz, a lição maior, acho que do dia de hoje, que eu queria deixar com vocês é: vida é movimento, prosperidade é movimento, riqueza é resultado de movimento. E é por isso que você me viu aqui, agora já está mais, mais apresentável a minha cara aqui. Mas é por isso que você me viu acordando novamente às 4h59 da manhã, apesar de não ter live, e já aproveitando para sair e me movimentar. Então eu fiz 6 quilômetros, mais ou menos em 52 minutos, entre caminhada e trote, E já é o suficiente para o meu corpo ficar num estado de alta produtividade. Cheguei aqui, eu vou ter aula daqui a pouco, então são 6h35 agora, 7 horas eu tenho aula. Eu vou para o encerramento desse vídeo aqui com vocês, tomo um banho natural, aproveito, óbvio que é muito mais fácil que a gente já está no verão aqui, mas vou acostumando o meu corpo com aquilo que é, acho que a palavra é essa mesmo, com aquilo que é natural, com aquilo que não precisa você sair do estado natural das coisas para obter um resultado. E é o que a gente chama de flow, É o fluxo desse rio da prosperidade correndo. Para encerrar, eu só queria deixar um recado muito importante para você que está me acompanhando e de repente começa a questionar a minha, vou colocar assim, a minha idoneidade em relação a essas informações. Para deixar claro, é você, aprendiz, que chegou aqui, às vezes caiu de paraquedas, e olha para aquilo que eu estou fazendo, talvez você me conheça há mais tempo e fala assim, tá, mas quem é você para vir aqui falar de prosperidade, para vir aqui falar de riqueza, para vir aqui falar de mindset, ou de energia, sendo que você não tem nenhum resultado, sendo que você não tem um carrão, você não mora numa mansão, você não tem liberdade financeira. Por que eu tenho que acreditar em você? Aí eu rio, aprendiz. Então essa resposta é para você, tá? O que eu te digo, meu grande amigo questionador, é que o que você acha ou não acha, entenda isso como um drive mental que eu estou instalando e trabalhando ele, tá? Um driver mental. O que você acha ou que você não acha, pouco importa para mim. E isso foi uma das coisas mais difíceis que eu levei 50 anos. Eu estou vivendo meu 50º ano, vou completar ele ano que vem, mas que eu levei praticamente 50 anos para aprender que a opinião dos outros não vai mais governar a minha vida. E se você acha isso, eu só queria te dizer o seguinte, que existe um processo natural na manifestação da riqueza. E é justamente o que a gente está fazendo, é o SPR, sabedoria, prosperidade e riqueza. Exatamente nessa ordem, essa é a ordem natural. Então, você primeiro acessa a sabedoria. Essa sabedoria, ela vai trabalhar dentro da tua mente que está viciada na escassez. Você começa a mudar os níveis. Aqui está o nível de prosperidade, aqui está o nível de escassez. A sua vida inteira você teve aqui, por quê? Porque você acreditava no que os outros diziam, você tinha que pertencer aos grupos, você estava num ambiente de escassez. E você criou um monte de crenças e bloqueios que te mantém aqui. E isso aqui para você é uma coisa que está embaixo do tapete, nem aparece. E a partir do momento que você cansa e começa a ver pessoas que já chegaram lá e tenta entender o que eles estão fazendo, você começa a despertar esse outro lado. O problema é que quando você começa a colocar energia aqui, já não faz mais sentido você sustentar esse outro lado. E isso começa a se inverter. E aí, tudo que está no nível de escassez vai ter que ficar para trás.
os amigos que você tem que te mantinham aqui, eles vão ter que ficar para trás. Os ambientes que você frequentava vão ter que ficar para trás. As coisas que você fazia vão ter que ficar para trás. A sua mentalidade que te mantinha em escassez vai ter que ficar para trás. Escolher as coisas que você vai comer no restaurante olhando o preço vai ter que ficar para trás. E aí, obviamente que colocando essa sabedoria em movimento, tendo atitudes prósperas, a prosperidade ela é ativada. Ela vai despertar. E com isso os resultados vão começar a aparecer. E esses resultados vêm na forma de riqueza. E é justamente essa riqueza que você vai aprender a desfrutar. Então, meu querido amigo hater, né, que tem um nome famoso assim, e você que está disposto a jogar por terra tudo isso que eu estou te falando, você é a pessoa que mais poderia lucrar com toda essa informação, porque as tuas bases estão completamente desestruturadas, rachadas. Você está aí construindo um castelinho na areia, né? Por isso que está incomodando tanto isso que eu falo. E sim, se você precisa ver os resultados para acreditar naquilo que eu estou falando, não tem problema. Vai atrás das pessoas que já fizeram isso, entendeu? Que é o que eu estou fazendo. As pessoas que eu estou modelando é as pessoas que já chegaram no lugar que eu gostaria, não, que eu vou estar. E aí eu pego aquilo que elas fizeram e vou adaptar para a minha realidade, para o meu nível de energia, e vou começar a fazer isso. E é essa dica que eu estou transbordando aqui com você. O meu intuito, de forma alguma, é te convencer de alguma coisa. Esse é um driver poderoso. Esse é um driver libertador, eu poderia dizer. Que é você deixar de depender da opinião alheia. Um elogio, ele tem tanto valor quanto uma crítica para quem sabe quem realmente é. Quando você descobrir que você é um filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele, e como filho você tem direito a tudo que é do reino, e aí você começa a pensar, mas como eu posso fazer isso? E teu pai te diz o seguinte, basta treinar, basta governar sobre as coisas, que é o seu propósito. E você vai em busca, de repente, de começar a escutar esse teu coração que está gritando aí e que está te denunciando um buraco enorme no seu peito. E com a hora que você começar a prestar atenção nisso e falar, nossa, eu tenho um propósito, né? E esse propósito, ele tem a ver com as coisas que você vai fazer. E aí, podemos ter até propósitos parecidos, mas cada um tem maneiras diferentes de cumprir esse propósito. Vai ter gente que vai ensinar, vai ter gente que vai treinar, vai ter gente que vai empreender, vai ter gente que vai vender, vai ter gente que vai auxiliar o outro, se voluntariar. E a partir do momento que você encontra de que forma que você vai seguir esse propósito de governar, servindo e desfrutando, as coisas começam a acontecer, porque é como se fosse o rio seguindo no seu fluxo natural. Você não vai encontrar mais montanhas para tentar passar por cima. Você vai encontrar alguns obstáculos que fazem parte do seu desenvolvimento para você subir o próximo nível, para você ir para o próximo degrau. Então, a minha mentalidade, ou a sua mentalidade, né, de quem está assistindo, ela pode mudar quanticamente. Eu não vou explicar esses conceitos agora, mas o quântico só existe um nível aqui e outro nível acima e mais outro nível. E essa mudança, ela é instantânea. Uma hora você está aqui e quando tua mentalidade muda, você passa a viver aqui na sua mentalidade. Não existe transição. Porém, a manifestação desse nível de prosperidade, ela vai para o teu nível físico, que é um desenvolvimento passo a passo, gradual. Se aqui a gente tem um modelo quântico, aqui é um modelo clássico, que existe uma continuidade. E se você está se baseando, ou se você está julgando as verdades da fala que aquilo que eu estou transmitindo para você, a sabedoria que eu estou transbordando com você, em função dos meus resultados,
Eu vou repetir. Eu dou a mínima, ou não dou nem a mínima para isso, com todo respeito e com todo carinho, porque você está pensando. Por quê? Porque isso é um processo seu. E isso não me afeta mais. E os meus resultados, eu estou trabalhando as raízes. Né? Se eu não me engano, é o bambu que leva 5 anos criando raízes. E de repente, no 5º ano, ele explode e atinge 10 metros de altura, 15 metros de altura. Então, o que eu posso te dizer, aprendiz, se você é uma dessas pessoas que está duvidando, né? E estou muito feliz por você estar aqui, porque você está se questionando, está se incomodando com isso, é o seguinte, a minha prosperidade, na minha cabeça, ela já aconteceu. E hoje eu estou firmando as raízes, eu estou alimentando as raízes, eu estou alimentando o meu networking, eu estou alimentando os contatos, eu estou alimentando o meu banco de dados, de informações para poder conversar em outro nível, assim que a minha prosperidade começar a romper. E eu vou continuar aqui, transbordando isso com vocês, e eu espero que você desenvolva muito mais rápido que eu e a gente se encontre no nível acima. Eu espero sinceramente que você passe voando igual um foguete por mim, que eu vou olhar a tua trilha e vou lá aprender com você também para acelerar o meu processo. Por hoje é isso, aprendiz. Muito feliz de ter essa oportunidade num dia muito especial, véspera de Natal, poder te passar essa mensagem tão relevante. E eu espero que você tenha captado, né, e isso tenha realmente tocado algum lugar aí profundamente, seja para agregar ou seja para te incomodar, porque de um jeito ou de outro alguma mudança vai acontecer e eu tenho certeza que essa mudança vai ser boa para você também. É isso? Lembra de compartilhar essa mensagem se fez sentido para você. Lembra de se inscrever aí no canal do YouTube. Vamos ver se em breve eu já estou fazendo esse processo numa live e aí eu consigo até interagir com as pessoas que estiverem conectadas. E a gente vai acelerar porque o crescimento de um aumenta o crescimento médio de todo mundo que está vivendo por aqui. E eu também conto com isso, com você para isso. Fechou? Então vamos nessa, aprendiz, aproveitar a nossa segunda-feira, véspera de Natal aqui em 2023. Fui!